Começou a Copa do Mundo e a galera tem orgulho de ser brasileiro. A bandeira fica pendurada na janela, camisa amarela no dia do jogo, até quem não curte futebol, tipo eu, essa camiseta, por exemplo, que eu tô usando aqui, é da Copa de 98, quando eu tinha 8 anos, e ela ainda cabe em mim. O boteco fica lotado, tipo, 10 da manhã, o vizinho, filho da p... que nunca te cumprimenta, te abraça quando sai gol. É essa coisa toda aí que sobe no peito e que é meio difícil de explicar pra quem não é daqui. Que é essa sensação de que por 90 minutos a gente é uma coisa só. E tem um orgulho muito brasileiro que vem junto. Tem um orgulho de que o Brasil é um país da mistura. Que essa é uma história que a gente escuta desde criança, né? Que misturou tudo. O indígena, o português, o africano, depois o italiano, o japonês, o libanês, o taiwanês, o alemão, o espanhol, o coreano, o chinês. E dessa mistura toda saiu a gente. O povo mais misturado do planeta. Na Copa, esse orgulho fica muito fácil de você ver. É só a gente olhar pras arquibancadas, pro boteco lá que você tá. Você vê todas as cores do mundo vestindo a mesma camisa. E é, assim, e tem um nome, lá pros anos 30, tem um sociólogo que chama Gilberto Freire, que ele escreveu que o Brasil, ele tinha conseguido uma coisa que o resto do mundo não conseguiu. Uma democracia racial. Um lugar onde as raças, elas se misturam sem ódio, onde a galera se conheceu e aí se juntou e o povo, ninguém é puro e por isso ninguém precisa se odiar. É uma história muito bonita e essa é a história que eu, pelo menos, ouvi há muito tempo, que o Brasil conta sobre si mesmo há muito tempo. A gente é a prova de que dá pra misturar e dá certo. Todo mundo é um povo só. Né? Porque tem uma pergunta que algumas pessoas escutam aqui no Brasil, no meio da Copa, fora da Copa, no churrasco, na fila do banco. Eu escutei por muito tempo que é: Mas você é o quê? Japonês, chinês, coreano? Aí, brasileiro. Não, seus pais, eles são o quê? E alguns ainda são meio legais, né? E eles dizem que sabem diferenciar. E aí eles falam uma coisa assim, tipo: não, eu sei diferenciar, né? Porque chinês é mais alto. Ou japonês é não sei o que lá. Tá, é que você não tem a dobrinha. E acho que os chineses não tem menos dobrinha, né? O mesmo país que ele abraça todo mundo de brasileiro, que se orgulha de ser a mistura que deu certo, precisa o tempo todo saber que alguns são ou não são de verdade brasileiros. Tem o brasileiro e tem o brasileiro que ainda precisa se explicar. E esse vídeo é sobre essa pergunta nesse momento da Copa do Mundo. Esse vídeo é sobre uma régua que mede a gente e que tem uma característica que é muito específica. Essa régua se move e eu quero passar alguns minutos conversando com você sobre essa régua. De onde que ela veio, como que ela funciona, o que ela faz com quem vive em cima dela e por que no fim ela diz uma coisa sobre todo mundo que tá assistindo. Não só sobre a gente, não só sobre quem já escutou essa pergunta. E agora eu vou tirar essa camiseta. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre essa ideia de ser brasileiro e que na época da Copa isso fica um pouco explícito para algumas pessoas, outras para não. E para entender, eu vou explicar essa metáfora dessa régua. E eu queria começar pelos Estados Unidos pra gente poder entender aqui no Brasil. Nos Estados Unidos o racismo se montou de um jeito diferente. Eles têm lá uma regra chamada de a regra da gota de sangue. One Drop Rule. E a ideia era bem simples assim, né? Era uma gota de sangue negro, um ancestral negro, e você era negro, legalmente negro. Não importava a sua cor, por assim dizer, não importava o seu rosto. A linha era uma linha bem dura, era oficial. Tava escrita na lei de vários estados, você era de um lado ou do outro, e dava pra apontar com o dedo. E isso é horrível, mas presta atenção numa coisa que essa regra horrível também faz. Ela é clara, ela prende você num lugar, mas o lugar é fixo. Quem nasceu negro nos Estados Unidos, sob essa regra, cresceu sabendo exatamente de que lado tava. E cresceu, portanto, em um grupo, uma identidade que a opressão fixou, mas que justamente por ser fixa deu pra se organizar, deu pra ter orgulho, deu pra virar um movimento. A régua estadunidense, ela prende, e o que prende, por mais cruel que seja, faz você saber onde você tá. E lá é assim, sim ou não, preto ou branco, 2 pontos. Mas no Brasil foi diferente. Aqui nunca teve essa coisa da gota de sangue, aqui não se montou uma linha de 2 pontos, se montou uma régua com 1000 pontos no meio. E em vez de te jogar de um lado ou pro outro, ela te coloca num ponto qualquer no meio dela e te deixa lá. Que é uma prova de que a gente construiu uma régua e não 2 pontos, que nem nos Estados Unidos. Olha a quantidade de nomes que a gente inventou pra cor de pele. Preto, pardo, moreno, mulato, moreninho, japa, oriental, asiático, amarelo, mestiço. Em 1976, o IBGE fez uma pesquisa em que deixou os brasileiros descreverem a própria cor com as
palavras deles, e as pessoas se descreveram em 136 cores diferentes. 136. Pra uma coisa que nos Estados Unidos era sim ou não. A gente não tem essas duas caixas. A gente tem um espectro. E cada um de nós tá pendurado num ponto dele, e esse ponto pode mudar. E quem fala muito bem sobre esse assunto, que eu baseei muito do que eu vou falar hoje, é a Lélia Gonzalez. Ela é uma das maiores pensadoras que esse país já teve. Ela é filósofa, antropóloga, professora, uma das fundadoras do movimento negro unificado. Ela passou a vida estudando exatamente isso. Como o Brasil organiza a raça de um jeito diferente do resto do mundo. E antes de eu continuar, eu quero deixar um adendo muito importante. A Lélia Gonzalez, ela tá falando da população negra, da experiência negra no Brasil e o que a pessoa negra vive nesse país. Não é longe do que não é o que eu vivo, ou o que uma pessoa descendente de asiáticos vive. Não é a mesma coisa, não é a mesma escala, não é a mesma violência. A pessoa negra no Brasil é a que a polícia persegue, é a que ganha menos pelo mesmo trabalho. Isso é de uma gravidade que a minha experiência não tem e não vai ter. E eu não vim aqui comparar dor. Nada do que eu falar nesse vídeo é a mesma coisa que o racismo contra negro. Não é. Longe disso, longe mesmo, assim. A Lélia, ela construiu uma ferramenta pra entender esse país. Uma chave de leitura. E é essa ferramenta ela é tão boa, essa ferramenta dela, tão precisa, que ela ilumina coisas que não são exatamente apenas o objeto dela. Eu vou pegar essa ferramenta emprestada e usar ela numa outra porta. A ferramenta é da Lélia, mas a experiência que eu vou abrir com ela é a asiática brasileira e é a minha, beleza? O que a Lélia mostra é o seguinte: essa régua que no Brasil são 1000 pontos, não é um acidente, não é... o brasileiro ele é mais relaxado, ele não estabelece as coisas direito. Não é um sistema, e um sistema tem uma direção. A régua tem um lugar pra onde ela empurra, e o lado que ela empurra é o branco. A Lélia fala o seguinte: a gente nasce preta, mulata, parda, marrom, roxinha, etc. Mas se tornar negra é uma conquista. A Lélia fala que o Brasil te dá um monte de palavras pra ela ser qualquer coisa menos negra. Roxinha, parda, morena, mulata, qualquer ponto da régua que afaste ela 1 milímetro do preto, mas ela inverte. Virar negra, se assumir negra pra ela, parar de escorregar por esses pontos da régua e plantar o pé num lugar, isso é uma conquista. É um trabalho, porque o país inteiro sempre tá te empurrando na direção contrária pra ela o tempo todo. E esse empurrão tem um nome. A Lélia chama de ideologia do branqueamento. É o sistema que faz a pessoa racializada querer chegar mais perto do branco. E o mais perverso é que ele vende essa subida como um elogio. Nossa, mas você é clarinho. Nossa, nem parece. Mas o seu cabelo ele é tão bom. Essas coisas, essas frases são ditas como gentileza e todas elas dizem a mesma coisa por baixo. Que tem um lugar bom e um lugar ruim nessa régua. E que se aproximar do branco é subir. E aí tem uma última coisa, que é a mais difícil de ver, justamente porque ele é esse jeitinho brasileiro. A Lélia Gonzalez, ela diz que racismo aqui funciona por denegação. Denegação é negar. O racismo brasileiro é um racismo que jura que não existe. Nos Estados Unidos, o racista te xinga na cara. Aqui também, mas aqui o racismo ele abraça também e chama de moreninho. Diz que aqui é tudo misturado, que aqui não tem disso. E discrimina do mesmo jeito. E é aqui que conecta com a Copa do Mundo. O racismo aberto estadunidense, por mais cruel que ele seja, ele te dá um inimigo claro e te dá um grupo. Ele reforça a identidade de quem ele ataca. O racismo por denegação faz o contrário. Ele estilhaça, porque você sente que tem alguma coisa errada, você sente o empurrão, mas toda vez que você aponta, o país inteiro responde: imagina, aqui não tem isso, você tá vendo coisa onde não tem, para de mimimi. Você fica sem chão aí, você fica sem chão pra ficar de pé. Você nem consegue formar um nós, porque o país nega que existe um eles. Aquela democracia racial do Freire, aquela história maravilhosa que eu falei logo no começo desse vídeo, a Lélia Gonzalez, ela passou a vida mostrando que ela é exatamente isso. Um disfarce, e é o disfarce mais bem feito do mundo. O Brasil, ele não resolveu o racismo. O Brasil construiu um racismo que se esconde dentro do elogio à mistura. E essa que é a régua. 1000 pontos... um empurrão na direção do branco, e aí o Brasil que jura que não existe essa régua. E calma que eu já vou chegar nos asiáticos e nos mestiços de asiáticos como eu. Tem um pensador brasileiro que ele olhou pra essa mesma mistura e enxergou uma coisa um pouco diferente da Lélia. O nome dele é Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, ele foi antropólogo, foi educador, foi ele quem fundou a Universidade de Brasília, e ele passou 30 anos escrevendo e reescrevendo um livro chamado O Povo Brasileiro,
E ele traz uma resposta curiosa para a pergunta: de onde veio o povo brasileiro? Como é que ele virou, o Brasil virou o Brasil? A gente aprende na escola que o Brasil aqui, enfim, vieram os portugueses, eles chegaram aqui, dominaram, colonização, plantaram a bandeira, tal. O Darcy diz que não é tão simples assim. Não foi, para ele, o que aconteceu foi uma instituição chamada cunhadismo. Ele escreveu que funcionava assim: alguns povos indígenas, eles tinham um costume de incorporar o estranho, dando a ele uma esposa, uma moça do grupo, a cunhã, que é da onde veio a palavra cunhada. E aí, no momento em que o europeu ele recebia essa esposa, pelo sistema de parentesco indígena, ele virava aparentado de todo o grupo. Ele virava cunhado de centenas de pessoas. Daí ele deixava de ser um estranho. E o Darcy Ribeiro, ele escreveu isso e ele escreve: para ele, sem isso, o Brasil não existia. Os poucos portugueses que chegaram aqui teriam sido, nas palavras do Darcy Ribeiro, uma erupção passageira na costa. O que fez nascer um país foi essa máquina de gerar gente nova, porque desses casamentos do cunhadismo aí, nasceu uma criança que não era indígena e não era europeia. Então veio a primeira leva de mestiços. E é esses mestiços, diz o Darcy Ribeiro, que vira o Brasil. Pra mim, o Darcy Ribeiro, ele conta bonito demais umas coisas, assim. Porque esse cunhadismo, essa mistura, boa parte dela não foi casamento, não foi uma escolha. Foi estupro. Foi o senhor de engenho lá, o colonizador, em cima da mulher indígena e da mulher negra escravizada, que elas não tinham como dizer não. E a Lélia Gonzalez, ela é bem direta sobre isso. Ela lê miscigenação brasileira como um estupro fundador. A nossa mistura não nasceu de amor. Ela nasceu em grande parte de violência sexual contra mulheres que ninguém escutou. E bom, essa é a tese central do Darcy Ribeiro. O brasileiro não é o europeu transplantado. O brasileiro, ele é um povo novo. Uma coisa que não existia no mundo e aí passou a existir aqui, desse choque entre três matrizes: o indígena, o português, o africano. Um povo mestiço na carne e no espírito, ele escreve, e ele aposta tudo nessa mistura. Ele chega a chamar o Brasil de uma nova Roma, tardia e tropical. Uma civilização que pode florescer no futuro justamente por ser misturada. Mais alegre porque mais sofrida. Melhor porque carrega mais humanidades dentro de si, ele fala isso. Pra Lélia Gonzalez, a mistura é o disfarce do racismo. Pro Darcy Ribeiro, a mistura é uma das maiores coisas que esse país produziu. E esse é o ponto que o pensamento brasileiro ele racha meio que em dois. E eu não tô trazendo esses dois pra você escolher um time. Eu mesmo me alinho com o que a Lélia diz. Eu tô trazendo esses dois pontos pra trazer exatamente essa confusão, essa coisa do mestiço. Porque é aqui que eu quero chegar. É essa pessoa de quem esse vídeo tá falando. Que o mestiço vive exatamente em cima dessa rachadura, com um pé de cada lado. O Darcy Ribeiro, ele diz que o mestiço, ele é a figura fundadora, é onde esse país literalmente nasceu, é o povo novo. E a Lélia escreve que a celebração dessa mistura é exatamente o que esconde o racismo. É o que faz o país empurrar todo mundo pro branco, chamando isso de elogio. O mestiço, ele é, ao mesmo tempo, o herói da história oficial e também a peça que faz a história oficial funcionar como uma mentira. E aqui eu vou fazer um adendo de novo pra falar uma coisa muito importante, que é muito fácil a gente escorregar. Que é, assim, uma coisa é a mistura ter acontecido. Outra é a festa a que a gente faz em cima disso, né? Aconteceu isso, é um fato. Eu não tô negando que esse país é misturado, que desse choque nasceu o povo, de certa forma, como o Darcy fala. Mas aconteceu, não obriga ninguém a comemorar, mas aconteceu essa mistura. E o Darcy Ribeiro, ele deu um nome pra essa mestiçagem, essa posição que pessoas negras e indígenas foram submetidas nesse país. E as misturas. Ninguém-dade, que ele fala que é o estado de ser ninguém. Ele fala que a escravidão e a colonização fizeram com as pessoas indígenas e com as pessoas negras é que tiraram deles o que eles eram. A língua, o nome, o Deus, o pertencimento, e não deram nada no lugar. Sobrou uma pessoa que não era mais o que era um não indígena, um não europeu, um não negro, o que ele diz ser um ninguém, etnicamente falando. E aí o Darcy Ribeiro diz o seguinte, que é exatamente dessa carência que nasce o brasileiro, que é por precisar deixar de ser ninguém, que essa galera foi forçada a inventar uma coisa pra ser. A identidade brasileira, então, não é uma herança que alguém passou pra frente, é uma invenção de quem foi arrancado de quase tudo e precisou criar novamente. A brasilidade pra ele nasceu daí. Identidade pode ser uma coisa que você cria a partir da falta, não precisa ser uma coisa que você herda pronta. E o Darcy Ribeiro, ele fala do mulato, que é um nome hoje em dia problematizado, mas que ele se refere ao mestiço de negro com branco. E o Darcy Ribeiro, ele fala que o mulato, esse indivíduo, ele é colocado, e eu vou ler exatamente como que
ele falou, posto entre os dois mundos conflitantes, o do negro, que ele rechaça, e o do branco, que o rejeita. O mulato se humaniza no drama de seus dois, que é o de ser ninguém. O drama de seus dois, que é o de ser ninguém. Eu não sou essa pessoa que o Darcy Ribeiro tá falando, tá? A minha mistura é outra. É asiático com branco e a posição dela nesse país é diferente. Mas essa estrutura de estar entre dois mundos, rejeitado de um jeito por cada lado, e a soma dos dois dando ninguém em vez de os dois, essa estrutura é a coisa mais perto que eu li que a teoria brasileira chegou de descrever o que eu vou falar sobre agora. E pronto, agora que eu dei um contexto, eu vou falar um pouco sobre mim e pessoas como eu, que a gente chama de mestiço apenas, e é doido que essa palavra, pelo menos nos contextos em que eu ando, e quando eu digo ela, eu falo ela, as pessoas, elas já entendem que isso quer dizer ser meio asiático. Mestiços nos meus círculos sociais, a vida toda, é sinônimo de meio asiático. Pelo menos pra mim. A vida inteira me chamaram assim. E só de eu falar, eu sou mestiço, as pessoas já entendem. Eu lembro de existir uma comunidade no Orkut que chamava Mestiços São Fodas. E que eu fazia parte dessa comunidade e que era sobre ser parte asiático. Não tinha a ver com ser negro ou branco ou indígena. Era ser qualquer coisa mais leste asiático. Enfim. Essa é a minha experiência com essa palavra mestiço. E eu sei que é assim que a gente se refere a qualquer pessoa que é descendente de asiático e outra coisa nesse mundo asiático brasileiro. E aí é muito interessante que enfim, trazer isso e falar sobre isso. Porque assim, minha mãe, ela é taiwanesa, meu pai é branco, descendente de português. E eu cresci me vendo asiático. Eu cresci com a Amá, minha avó taiwanesa, do lado. Eu já fui chamado de japa na escola, de Jackie Chan no curso que eu fiz. O apelido como piada, o fala alguma coisa em chinês aí, é assim que eu me colocava quando eu era mais novo. Era a minha identidade. Sem pergunta, sem dúvida, eu era asiático. E aí eu fui crescendo e aconteceu uma coisa que não tem nada a ver com a minha identidade, com cultura, com nada. Que a minha cara mudou um pouco. Cresceu a minha barba, caiu o meu cabelo, e aí um rosto de uma pessoa adulta cobriu um pouco alguns traços que as pessoas leem como asiáticos, e aí essa régua me reclassificou. Hoje, quando eu digo que eu sou asiático, tem gente que me corrige. Você não é asiático. Ah, mas você é mestiço, né? Como se ele estivesse ajeitando um dado errado que eu falei pra ele. Mas é o seguinte, é a mesma cara, é o meu mesmo sangue. Eu não troquei de mãe, o meu DNA é hoje exatamente o que era quando eu era o chinês da escola. Nada em mim mudou, a não ser o que a régua lê quando bate o olho em mim. A minha asiaticidade não diminuiu. A leitura dela é que escorregou para outro ponto da régua. E como nesse país, quem você é depende do ponto da régua e o ponto se move, eu mudei de identidade sem me mexer. E o mais doido nem é os outros. Os outros eu até entendo. Eles estão operando a régua sem saber que ela existe. Igual todo mundo. O mais doido pra mim é o que aconteceu dentro de mim. Porque eu mesmo comecei a me ver mais branco. Eu comecei a achar que talvez eu não tivesse mais o direito de me dizer asiático. Eu comecei, em conversa com gente que eu não conheço, falar logo, eu sou mestiço, pra adiantar eu não ter que ficar me explicando, pra não causar desconforto e alguém me corrigir. Eu fui uma das primeiras pessoas a falar de identidade asiática brasileira na internet nesse país. Eu comecei a falar disso em tipo 2015, 16. E aí eu comecei, então, recentemente, a pedir licença pra ser asiático. Eu virei fiscal da minha própria carteirinha de asiático. E eu fico conferindo o tempo todo agora se eu ainda tenho esse documento pra estar onde eu acho que eu sempre tive. E como é que isso aconteceu? E aí, pra responder isso, eu vou te levar pra um outro país de novo, porque a melhor forma de ver a água em que você nada é olhar um peixe nadando numa água lá diferente. E foi isso aí que guiou eu estudar pra falar sobre nesse vídeo aqui, porque aí tem uma escritora coreana-americana chamada Cathy Park Hong, que ela escreveu um livro chamado Minor Feelings, Sentimentos Menores. E aqui eu vou de novo falar um adendo que a Cathy Park Hong, ela escreve dos Estados Unidos. Outro país, outra história, outro racismo. E ela não é mestiça, ela é coreana, filha de imigrantes dos dois lados. E lá ela é lida como asiática, sem nenhuma dúvida. A vida inteira, desde sempre. E é exatamente esse o ponto. Pra Cathy Park Hong, nunca chegaram pra ela e falaram: não, peraí, mas você não é asiática. Ela nunca esteve em questão. A caixa dela fechou em volta dela quando ela nasceu e nunca mais abriu. Lembra que eu falei lá no começo, né, sobre essa régua estadunidense que era diferente, que ela prende, mas que o que prende deixa pelo menos você saber onde você tá. E a Cathy Park Hong, ela é um exemplo disso. Ela tá numa caixa
O problema dela não é entrar nessa caixa, é não conseguir sair. Uma coisa que ela escreve que rola lá nos Estados Unidos e que acontece aqui no Brasil também é que o asiático, ele é a minoria modelo. Que é, o que quer dizer isso? É uma minoria boazinha, a que estuda, que trabalha, que não reclama e que não dá trabalho mesmo, que deu certo. E ser a minoria modelo parece um prêmio até você entender pra que serve esse prêmio. Porque o prêmio pra ela, por ser uma minoria modelo, por se comportar, por ser bonzinho, não é virar gente de verdade aos olhos daquele país, é ser engolido, é virar uma peça funcional de um sistema que continua não te enxergando como gente. Só que agora você é uma peça que não dá trabalho. E os sentimentos menores, nome do livro, né? É uma irritação, é uma paranoia, é um mal-estar surdo de quem é tratado o tempo todo como se tivesse tudo bem quando não tá. Você não pode nem reclamar, porque no papel você já venceu. Não te bate, ele te abraça e ele te apaga. E é diferente, mas existe aí uma certa rima com o racismo por denegação da Lélia Gonzalez, que abraça e apaga. Países diferentes, máquinas diferentes, mas os dois descobriram que a forma mais eficiente de te apagar é elogiando. E aí agora uma diferença entre a Cathy Park Hong e eu, que é o problema dela não é conseguir sair da caixa. A caixa é dela. E é uma cela fechada, ela tá fixa lá, e ela tá presa lá. E o drama dela é ficar presa lá, esse aprisionamento. O meu problema com o mestiço é o contrário. A minha caixa, ela não fica parada o suficiente pra eu poder ficar dentro dela. Toda vez que eu me sento, ela gira e ela me cospe do outro lado. A minha caixa não é uma cela, é uma porta giratória. A dor da Cathy é: me prenderam no lugar que eu não escolhi. A minha é: não me deixam ter lugar nenhum. Me movem conforme me olham. E é muito doido, assim, que eu, como mestiço, às vezes, parte de mim tem uma certa inveja dessa cela, porque por mais que seja uma prisão, pelo menos tá num lugar fixo, assim. E isso também rola no Brasil, porque aqui eu tô falando da experiência mestiça, porque daí talvez alguma pessoa, enfim, pode vir e falar: ah, eu entendi, nos Estados Unidos então é uma cela e no Brasil é essa porta giratória. Não é também bem assim, porque aqui no Brasil tem muito asiático brasileiro que é colocado direto nessa caixinha e ele fica lá. O olho puxado, o gênio da matemática, o K-pop, aquela piada que tá pronta, o ni hao no meio da rua. Então quem tem rosto que o Brasil lê como asiático, na hora, sem hesitar, esse cara não tá na porta giratória. Então essa porta giratória que eu tô, não é só a experiência asiática brasileira, é uma experiência asiática brasileira e de quem é mestiço como eu. E eu não tô aqui falando por todo o asiático brasileiro, tá? Eu falo da minha experiência, que tangencia muitas outras. E esse vídeo é sobre o Brasil, não os Estados Unidos. O mesmo asiático brasileiro que é colocado numa cela fixa não tá no mesmo lugar da Cathy Hong. Porque o regime é outro. A cela da Hong é a gota de sangue que a gente falou. É um país que ele assume que separa. A cela brasileira, ela vem embrulhada num papel de presente. Ela vem dentro do: mas somos todos misturados. Do: aqui não tem racismo. Da régua que pode sempre se mexer de novo. É uma cela construída dentro de um país que fala que não existe cela. E uma prisão que nega ser prisão é muito mais difícil de denunciar do que uma que admite. Então, se nada disso é fixo, quem é que decide em cada momento o que nós mestiços de asiáticos somos? Bom, não sou eu. E quem explicou esse mecanismo melhor do que ninguém é uma pessoa que não estava nem falando do Brasil também, nem de asiático mestiço. Ele estava falando de como que o Ocidente inventou o Oriente. Eduardo Said. O Said, ele era um intelectual palestino-americano e em 1978 ele escreveu um livro chamado Orientalismo, que mudou a forma como o mundo pensa sobre isso. E a tese, resumindo grosseiramente, é assim: o Oriente não existe. Quer dizer, existe geografia, existem países, existem povos, mas o oriental, o asiático místico, sábio, exótico, perigoso, submisso, todos esses pacotes, nada disso é descrição de quem essas pessoas são. É uma invenção feita por quem olha de fora, pelo Ocidente, e feita com um propósito: poder mandar nelas. Você inventa o outro como exótico e incapaz para justificar governar o outro. Por isso na minha vida pessoal, eu não uso o termo oriental para me descrever ou descrever qualquer pessoa leste asiática, que é quando eles usam para esse termo por aqui, né, para descrever essas pessoas. E assim, eu acho zoado esse termo, mas eu não sou fiscal de termo, você faz como você quiser. Quem nomeia, manda. O poder de dizer o que o outro é fica sempre com quem olha, nunca com quem é olhado. E aí eu entendo mais a pergunta: ah, mas você é o quê? Japonês, chinês, coreano? Ah, eu sei diferenciar.
Essa pergunta, isso aí nunca foi uma curiosidade. Isso é uma régua operando na boca de uma pessoa. É alguém exercendo sem saber o poder de bater o martelo sobre o que eu sou. O olhar do outro chega, me mede e decide. E como esse veredito muda de pessoa pra pessoa, de conversa em conversa, você é recriado o tempo todo. O orientalismo é tão complexo que o oriental aprende a se ver com os olhos de quem inventou. A pessoa olha pra si mesma e enxerga o personagem que fizeram dela. Quando eu comecei a achar que eu não tinha o direito de me dizer asiático, porque eu não falo mandarim direito, porque o meu rosto confunde, isso não era a minha voz. Isso era a régua falando de dentro de mim. Eu tinha sido tão bem representado lá por fora, as pessoas falando de quem eu sou, que eu comecei a me representar errado por dentro. Vou citar uma youtuber canadense que eu gosto bastante, que é a Oli Sanvia, e ela faz umas video essays bem longas e densas sobre identidade asiática. E, de novo, eu marco aqui que ela é canadense, ela não é mestiça e é mais uma realidade diferente da minha, mas ela fala coisas que se aplicam muito à nossa experiência. Ela diz que asiático não é uma essência que você tem ou não tem. Não é um exame de sangue, não é uma prova de idioma, não é uma cota de mandarim, de comida que você sabe fazer, de matsuris que você frequenta. Asiático é uma posição, é uma história, é uma filiação. Uma coisa que você se filia, que você assume, não uma coisa que você comprova. E detalhe aqui que eu não tô falando de uma pessoa que é branca, que pode, sei lá, fazer uma operação no olho e dizer que é asiática, tá? E aí a Oli Sanvia, ela conta que o termo asiático-americano nem existia antes dos anos 60, ele foi inventado. Foi inventado em 68 por estudantes como uma aliança política, gente de origens completamente diferentes, chineses, japoneses, filipinos, coreanos, que historicamente eles nem se misturavam, e aí decidiram se juntar debaixo de um nome só pra ter uma força política. Asiático, nesse sentido, nunca foi de sangue. Sempre foi uma escolha de se juntar. É de onde você fala, não o quanto de mandarim você fala. E aí, o critério com que eu me reprovei em alguns anos, em alguns momentos da minha vida, que eu não falo a língua direito, que o meu rosto confunde, que meu sangue é metade, isso é um teste de pureza. É exatamente a régua essencialista que o Edward Said e a Cathy Park Hong passam o livro inteiro desmontando. E pela régua da Oli Sanvia, a verdadeira, o que mais me dá lugar nessa conversa não é o meu sangue, nem a minha língua, é o trabalho que eu fiz. Eu e algumas outras pessoas que fomos as primeiras a puxar essa conversa de identidade asiático-brasileira na internet. Nesse país, lá em 2016, eu tava num canal chamado Yobambu. Eu e outras pessoas iniciamos e guiamos papos sobre masculinidades amarelas. Eu dei palestras em vários lugares sobre isso. Eu ajudei a construir o lugar de onde hoje algumas pessoas me dizem que eu não faço parte. Eu faço parte pelo que conta. Eu sou de dentro pelo que conta. Você não é asiático. Quando falam isso pra mim, não apaga o meu rosto. Apaga a minha obra. E por isso que eu fico puto, por isso que me ofende. Ofende o meu trabalho. Eu sei que eu sou asiático, mas ofende o meu trabalho. E aí tem uma coisa que as pessoas podem falar: ah, Léo, mas então é simples. Se aqui você fica nessa porta giratória, é só você voltar pra origem. Vai pra China, vai pra Taiwan. E lá você pronto, acabou o problema. Eu já fui pra Taiwan. Lá eu com certeza não sou um deles. Não mesmo, lá eu sou brasileiro. Eu sou o de fora, o que fala estranho, o que não entende os códigos. A origem estranha você também. E a Cathy Park Hong conta exatamente a mesma coisa do lado dela. Ela, no livro, se imagina sendo transportada de volta pra Coreia, pro lugar de onde a família veio, e descobre que lá ela também não encaixa inteira. Que lá ela seria uma estadunidense esquisita. Não tem um lugar mágico onde você chega e o chão fala: pronto, é aqui, pode ficar tranquilo, aqui ninguém vai te medir. Esse lugar não existe nem no país onde você nasceu, nem no país de onde vieram seus antepassados. A volta pra origem é um mito. Agora, a última pergunta. Tudo isso pra quê? Pra que falar disso? Por que ficar falando dessa régua? Não é, precisa? A régua, ela tira de você uma coisa básica, o direito de dizer quem você é e ser acreditado. Isso é gigantesco. Toda pessoa tem uma frase que é muito óbvia e ela nem percebe. Ah, eu sou tal coisa. E ela para de pé, ninguém duvida que ela é. Pra nós e pra muita gente que tá assistindo, essa frase não para de pé sozinha. Ela sempre espera um segundo turno. O será? É mesmo, de verdade. A confirmação de um juiz ali que tá na sua frente. E eu não tenho a frase. Eu não tenho uma frase. Eu tenho um requerimento que pode ser indeferido a cada nova pessoa que eu conheço. E o pior é a parte que entrou em mim, porque depois de eu ser medido a vida toda, eu aprendi a me medir.
eu virei juiz de mim com a régua dos outros. Eu dependo do que o outro acredita que eu sou pra ter o direito de ser. E é aqui que eu poderia terminar. Já tá redondo esse vídeo, meio triste assim o final, mas faz sentido. A régua é isso aí, a gente não tem chão. Vamos então pensar no futuro, como que a gente pode ser melhor. Mas eu acho que eu posso chegar numa conclusão de tudo que eu falei aqui. Se eu reordenar as coisas que eu falei aqui hoje, o Darcy Ribeiro, ele diz que o brasileiro, ele nasceu da linguendade, que foi exatamente por não ser ninguém que muita gente foi forçada a inventar uma coisa pra ser. Eu não sou asiático bastante, também não sou branco bastante, sou ninguém. Esse é o ponto de partida pro Darcy Ribeiro ali, que o Brasil precisou estar pra se inventar. Essa linguendade não é o fim da linha, ela é uma matéria-prima. É de lá que sai gente nova. O mestiço, ele não é uma falha nas caixas. Ele é um sistema que as caixas não conseguem guardar. E por isso é justamente a pessoa que é uma pessoa que consegue construir, criar. Eu não vou achar o ponto da régua onde eu finalmente sou. Esse ponto, ele não existe em mim. O que existe é a coisa que eu construo, a obra que eu faço, o lugar de onde eu falo, as pessoas com quem eu me relaciono. E aí tem uma última coisa que é minha e que nenhum autor falou. E que, assim, esse vídeo inteiro eu tô falando não me considero um asiático, ou eu não me considero asiático, a minha asiaticidade, enfim. A real é que isso não tem a ver com fenótipo, não tem a ver com a pessoa que vai me julgar, tem a ver com a Amá, a minha avó. Tem a ver com a casa dela, o cheiro da comida dela, com a minha mãe e o jeito dela de simplesmente existir. É eu, pequeno, assistindo tokusatsu de uma locadora japonesa, em japonês, sem entender nada, que é em japonês. E se você estudar a história de Taiwan, você vai ver que faz sentido a proximidade entre nós taiwaneses que a gente teve com os japoneses. São os bonecos que a minha mãe comprava sempre que ela ia pra China e trazia pra mim. É uma cultura que entrou em mim como memória, antes de qualquer pessoa olhar pra minha cara e decidir quanto de asiático eu tinha o direito de ser. Essa asiaticidade é anterior ao olhar do outro, ela só tá aí, e eu sei que você tem ela também, e isso ninguém pode tirar de você. Essa régua mede o que dá pra ver de fora, mas a coisa de verdade nunca esteve do lado de fora. Então, da próxima vez que me perguntarem de onde que eu sou de verdade, ou se eu sou asiático, eu sei a resposta, mais ou menos. Não a resposta que eles querem, mas a minha resposta. A resposta honesta pra... O que você é? Japonês, chinês, coreano? Eu não sei, você é o quê? Eu sei lá o que eu sou. E eu tô falando sobre ser mestiço de asiático aqui. Eu sei lá quem eu sou. E talvez seja exatamente por isso que quase ninguém deu nome a essa experiência ainda. Por isso que a gente fala mestiço. Porque pra dar nome a uma coisa, você precisa de um chão firme pra ficar de pé em cima dela e olhar. E esse ambiente nunca deixou a gente tempo suficiente pra isso. E esse vídeo é a minha tentativa de fincar o pé no chão e olhar e criar, porque é isso que eu tô falando aqui, que eu sou mestiço, e os mestiços, eles criam. Aqui eu falei bastante dessa experiência de ser mestiço de asiático, mas para isso eu toquei no termo mestiço no Brasil em um sentido mais amplo, porque eu acho que tem muito a ver. E você ser full Asian, por assim dizer, você ser 100%, você ser asiático dos dois lados, te faz também, de certa forma, um mestiço nesse país, no sentido de que você é parte uma coisa, parte outra. Nós temos experiências muito similares, porque nós nos vemos presos entre vários mundos. Comenta pra mim o que você acha disso tudo. Obrigado por assistir esse vídeo. Esse vídeo ficou enorme. Eu fiz uma mega pesquisa pra poder falar sobre ele. Eu tô há um tempo já querendo falar sobre isso, e aí na Copa do Mundo eu acho que foi o momento certo pra falar. Pra gravar isso daqui deu um trabalhinho aqui, eu tô com... minha garganta tá doendo. Mas eu gostei de fazer esse vídeo porque eu aprendi muito com ele. E eu espero fazer mais vídeos assim, que eu possa aprender muito com ele também. Obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Eu tô rouco. E eu sou o Léo Wan. E até a próxima.